Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Patrick Vieira aqui. E hoje eu estou aqui para corrigir com vocês a prova do PAES de Matemática de 2025, beleza? Desse ano, prova que foi aplicada aí no mês passado. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa questão 40, pessoal. Está falando o seguinte, arredondando o número 5,3671 para se ter 3 algarismos significativos, obtém-se. Galera, se nós queremos 3 algarismos significativos, é só contar aqui 1, 2, 3 algarismos significativos. Então, a gente arredonda isso aí para 5,37, ok? Já que a gente vai precisar fazer o arredondamento aqui. E o que vem depois do 6 é o 7, é um número maior do que 5. Então, a gente arredonda aí esse 6 para 7. Então, a alternativa correta aí, letra B de bola. Próxima questão, questão 41, que diz o seguinte. Uma função polinomial de grau 2. Né? F de x igual a x² mais bx mais c é tal que a soma de suas raízes é igual a 2. Então, vamos marcar isso aqui, ó. A soma das suas raízes é igual a 2 e o produto de suas raízes é igual a 5. Então, nós queremos descobrir a relação. Então, galera, é o seguinte. Eu sei que x1 mais x2 tem que ser igual a 2. Eu sei que x1 vezes x2 tem que ser igual a 5. Beleza? Só que eu sei que x1 mais x2 é a mesma coisa que menos b sobre a. Isso aqui tem que ser 2. E x1 vezes x2, que é o produto das raízes, é c sobre a. Isso daqui tem que ser igual a 5, beleza? Então, eu vou substituir aqui, né? Isolar uma das incógnitas, substituir na outra e tentar chegar em alguma das alternativas. Então, vamos lá. Daqui, eu tiro que o a está dividindo, vai passar multiplicando. Então, menos b tem que ser igual a 2a. Então, eu sei que b tem que ser igual a menos 2a. Beleza, guarda isso daqui e vamos mexer na próxima. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o A. Olha aqui, ó, o A tá dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu vou ter que C é igual a 5A, beleza? Logo, o A tem que ser igual a C sobre 5. Vou pegar o valor de A aqui, eu determinei, beleza? Que eu descobri, e vou substituir na minha primeira equação que eu tinha chegado lá em cima. Então, fazendo essa substituição, ó, vou colocar aqui, ó, substituindo, eu vou ter que B é igual a menos 2 e multiplicar A. Só que quem é A? A é igual a C sobre 5, beleza? Então, B tem que ser igual a menos 2C sobre 5. O 5 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, 5B tem que ser igual a menos 2C. Logo, 5B mais 2C tem que ser igual a 0, beleza? Então, 5B mais 2C tem que ser igual a 0. A gente chega na alternativa letra B de bola. Tranquilo? 5B mais 2C tem que ser igual a 0. B não, letra C, viu, pessoal? C de casa. Vamos aí para a nossa questão 42. Uma sequência numérica é tal que a soma de seus n primeiros termos é dada por Sn, que é igual a 3n ao quadrado menos 1, menos n. Logo, qual é o valor do quarto termo aí dessa sequência? Então, vamos lá. Nós sabemos que a soma dos n primeiros termos é igual a 3n ao quadrado menos n. Tranquilo? Tá aqui, grifei aí de vermelho para vocês. Ou seja, eu consigo calcular a soma de um termo? Consigo, é só substituir 1 no lugar do n. Vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, S1 vai ser 3 vezes 1 ao quadrado dá 1, menos 1. 3 vezes 1 dá 3 e 3 menos 1, resultado é 2. Ou seja, a soma de um termo só é 2. Logo, eu posso concluir que o meu A1, né, que é um termo só, o primeiro termo, tem que ser igual a 2. Beleza. Se eu sei que o meu A1 é igual a 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu Sn, né, e eu sei que a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dado por A1 mais AN dividido por, quer dizer, vezes n, né, dividido por 2. Só que isso aqui tem que ser igual a quanto? Isso aqui tem que ser igual a 3n ao quadrado menos n. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou isolar o AN, beleza? Para depois eu determinar o meu A4. Então, olha aqui o que vai acontecer. O 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu sei que A1 mais AN vezes n tem que ser igual a 6n ao quadrado menos 2n. Agora, o n, ele está multiplicando, ele vai descer dividindo, certo? Quando ele descer dividindo, olha o que vai acontecer. Eu vou cancelar esse n com o quadrado aqui e com o n do 2, beleza? Porque o n está multiplicando, vai descer dividindo aí. E aí eu vou chegar no seguinte, que A1 mais AN tem que ser igual a 6n menos 2. O A1, ele está positivo, ele passa negativo, menos 2 menos A1. Pronto. Cheguei aqui numa formulazinha para o meu termo geral. Só que eu quero determinar o A4. Então, no lugar do N, eu vou colocar 4. Vai ficar 6 vezes 4 menos 2 menos o A1. Beleza? Por isso que eu tive que fazer aquela continha no início. Eu precisaria do meu A1 aqui. E o A1 eu já determinei que é 2. Então, menos 2.
Então, primeiro aí eu resolvo a multiplicação. 6 vezes 4, 24. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Então, o meu A4 é igual a 20, beleza? Então, a alternativa correta aqui, letra C de casa. Bacana? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Uma progressão geométrica, PG, de razão positiva aqui, beleza? Então, nós temos uma razão positiva. É tal que a soma dos 4 primeiros termos é igual a 80. Então, a soma dos 4 primeiros termos é igual a 80. E a soma dos 2 primeiros termos é igual a 8. Qual é o valor da razão dessa progressão geométrica? Então, vamos lá. Nós temos de informação que S4 é igual a 80 e que S2 é igual a 8, beleza? Qual é a fórmula para eu calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica? A soma dos termos de uma progressão geométrica é dada por A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, beleza? Onde Q é a nossa razão. Essa daqui é a formulazinha para a gente calcular a soma, né, dos N primeiros termos de uma progressão geométrica, beleza? E aí, galera, a gente vai fazer substituições. Beleza? Eu sei que S4 é igual a 80. Então, A1 vezes Q elevado a 4, que agora eu estou considerando o N igual a 4, beleza? Menos 1 sobre Q menos 1, aqui tem que ser igual a 80. E eu sei que S2 tem que ser 8. Então, A1 vezes Q elevado a 2, porque agora o meu N é 2, beleza? Eu estou trabalhando com a soma dos dois termos, dos dois primeiros termos. Menos 1 dividido por Q menos 1, que tem que ser igual a 8, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar esse A1 e depois substituir aqui, ó, para ver se eu chego em alguma coisa. Então, vamos tentar substituir o A1, eu tenho duas equações aqui, ó, a primeira e a segunda equação. Eu vou tentar isolar o A1 na segunda equação, beleza? Então, olha o que vai acontecer, ó. Isolando o A1 aqui na segunda equação. Nós vamos ter o seguinte, o Q menos 1, ele está dividindo, vai passar multiplicando, então A1 vezes Q ao quadrado menos 1, certo? Tem que ser igual a 8 que multiplica Q menos 1, beleza? Estava dividindo, passou multiplicando, ok. Então, o meu A1, né, tem que ser igual a 8, que multiplica Q menos 1. Esse Q ao quadrado menos 1, ele está multiplicando A1, ele vai descer dividindo. Só que aí, a gente já sabe, né, da fatoração, nós temos a diferença aqui entre dois quadrados. E a diferença entre dois quadrados, eu posso escrever como Q menos 1, que multiplica Q mais 1. Beleza? Isso aqui que é o quadrado menos 1. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar, né? Simplificar o Q menos 1 em cima com o Q menos 1 que está embaixo. Então, eu determino que o meu A1 é igual a 8 dividido aí por Q mais 1. Beleza? Então, determinei o valor do meu A1. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o valor do A1 que eu determinei aqui e vou substituir na minha primeira equação. Essa equação aqui, ok? Então, vamos lá fazer a substituição. É A1 que multiplica, né? Deixa eu só partir aqui para a gente não confundir. Olha a primeira equação. Deixa eu pegar ela aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então tá aqui a minha primeira equação, beleza? O que eu vou fazer? Substituir o A1. Então quem é A1? A1 é 8 sobre Q mais 1, beleza? Isso aqui vai multiplicar Q elevado à quarta menos 1, certo? E todo mundo aqui, olha, dividido por Q menos 1. Tranquilo? O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho uma divisão de fração, certo? Como é que eu resolvo a divisão de fração? Eu conservo a primeira fração. Vamos continuar aqui em cima. Eu conservo a primeira fração, 8, Q elevado a 4 menos 1, dividido aí por Q mais 1 e multiplico pelo inverso da segunda. É o inverso de Q menos 1? É 1 sobre Q menos 1, tranquilo? Então, olha o que eu vou ter aqui, ó. Multiplicação de fração de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, nós vamos ter 8. Vamos fazer a distributiva aqui já, ó. 8 vezes Q à quarta dá 8 Q à quarta. 8 vezes menos 1 dá menos 8, né? Vou multiplicar o de baixo aqui, olha. Então, sobre quem? Q mais 1 que multiplica Q menos 1 é Q ao quadrado menos 1. É a diferença dos quadrados, beleza? Só fazer a propriedade distributiva aí que você vai chegar nesse resultado. Isso aqui, galera, tem que ser igual a quanto? Olha, isso aqui tem que ser igual a 80, beleza? Agora, o Q ao quadrado menos 1, que está dividindo embaixo, ele vai passar multiplicando 80. Então, nós vamos ter 8 elevado à quarta menos 8, que é igual a 80, que multiplica Q ao quadrado menos 1. Beleza? Agora, eu posso colocar o 8 em evidência, né? Nem precisaria eu ter feito aquela propriedade distributiva. Isso aqui é 8, que multiplica Q à quarta menos 1 é igual a 80, que multiplica Q ao quadrado menos 1. O que eu vou fazer? Simplificar por 8. 8 dividido por 8 vai dar 1, e 80 dividido por 8, isso aqui vai sobrar 10.
Tranquilo? Então, eu vou ter Q à quarta menos 1 tem que ser igual a 10 e multiplica Q ao quadrado menos 1. Aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter 10 Q ao quadrado menos 10, beleza? Agora eu vou igualar a zero. Então aqui eu vou ter Q à quarta. O 10 Q ao quadrado está positivo e negativo, menos 10 Q ao quadrado. O 10 que está negativo passa positivo, então vai ficar menos 1 com mais 10. Eu vou colocar o resultado aqui, ó. Isso aqui vai dar mais 9, é igual a zero. Então eu cheguei aqui em uma equação do quarto grau, onde eu quero determinar o valor de Q, certo? Como que eu faço para resolver essa equação do quarto grau? Eu vou utilizar o método da substituição. Como assim? Eu vou falar que Q ao quadrado é igual a x e vou reduzir, essa equação que é de quarto grau para a equação de segundo grau. Como assim? Da seguinte maneira. Q à quarta eu posso escrever como Q ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Menos 10 Q ao quadrado mais 9 que é igual a zero. Agora eu vou fazer essa substituição aqui, ó. Onde tem Q ao quadrado, eu vou colocar x. Então, aqui no lugar do Q ao quadrado, vai ficar x. Só que esse x está elevado ao quadrado, beleza? Menos 10Q ao quadrado. No lugar do Q ao quadrado, eu coloco x. Mais 9. Isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fatorar, certo? Porque isso aqui vai ser x que multiplica um número com x mais ou menos outro número ali, beleza? Isso aqui tem que ser igual a zero. Aí eu tenho que pensar no seguinte, quais são os números que eu multiplico e dá 9, e na hora que eu somo, dá menos 10? Tem que ser menos 1 e menos 9, beleza? Então, ó, menos 1 vezes menos 9 dá mais 9, e menos 1 com menos 9 dá menos 10, beleza? Então, ó, para isso aqui dar zero, é porque o x tem que ser igual a 1 ou o x tem que ser igual a 3, tranquilo? Então, achei essas duas raízes aí para minha equação de segundo grau. O que eu faço agora que eu determinei as duas raízes? Ah, tá. Quem quiser utilizar a fórmula de Bhaskara, vai chegar nessas mesmas duas raízes, beleza? Não tem problema. Vou pegar os valores de x que eu encontrei e vou substituir aqui. Então, eu sei que Q ao quadrado tem que ser igual a x, mas um valor de x que eu achei é 1, né? Então, tirando a raiz aí dos dois lados, Q tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, logo, Q tem que ser igual a mais ou menos 1. E a outra situação é quando o valor de Q ao quadrado é igual a x, só que o x é igual a 3. Então, 3 não, pessoal, perdão, 9, viu? Beleza? 9. Então, Q ao quadrado tem que ser igual a 9. Então, Q tem que ser igual a mais ou menos a raiz de 9. Então, Q tem que ser igual a mais ou menos 3. Então, tá aqui todos os valores para Q, mais ou menos 1 e mais ou menos 3, beleza? A questão tá querendo saber, ó, primeiro, a razão é positiva, então eu descarto as partes negativas. E tá querendo saber qual é o valor, da razão da minha PG. A alternativa que eu tenho aqui, olha, é que essa PG seja aí, de razão 3. Até porque nós temos problemas aí quando a razão da nossa PG, ela é igual a 1. Tranquilo? Então, essa questãozinha aqui, pessoal, eu pensei em resolver dessa maneira. Talvez tenha uma maneira mais fácil, e mais rápida de se chegar ao resultado, que não precise cair numa equação de quarto grau aqui. É a maneira que eu consegui pensar para resolver essa questão. Talvez tenha outras maneiras, fica o desafio aí de vocês pensarem em outras maneiras de como resolver de forma mais simples, tranquilo? Então, nós ficamos aí com a letra B, a nossa questão 43. Seguindo aqui, nós temos a nossa questão 44, uma raiz da função logarítmica, log de 4x mais 2 na base de 2 igual a 3, E aí tem uma observação aqui, desculpa, pessoal, li a 45, uma raiz da função fx igual a 3 vezes OL elevado a 2x, menos 9 vezes OL elevado a x mais 6. E aí nós temos uma observação que o ln de x é o logaritmo de x na base E. Então vamos lá, eu tô querendo saber uma raiz. Então o que eu posso pensar aqui, olha? Eu vou pensar em manipular essa função aqui, olha, da seguinte maneira. Isso aqui é 3 vezes E elevado a x elevado a 2, certo? E elevado a 2x, eu posso usar as propriedades aí da potenciação para fazer isso daqui. Menos 9 E elevado a x mais 6. Eu quero descobrir uma raiz, então eu igualo isso daqui a zero. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão 44. 43. Eu vou fazer uma substituição. Eu vou falar que E elevado a x é igual a y, certo? E onde tem E elevado a x, eu vou substituir por y. Então eu vou cair na seguinte equação. 3. Aqui tem E elevado a x, então eu coloco y. Só que está elevado ao quadrado. Menos 9 vezes E elevado a x, então 9 vezes y, mais 6. Que é igual a zero. Então, o que eu fiz aqui? Eu saí de uma função exponencial, caiu uma função de segundo grau,
que eu consigo achar as raízes, beleza? Vou simplificar toda essa equação aqui por 3, beleza? Então, ó, vou dividir todo mundo aqui por 3. Vai ficar y ao quadrado menos 3y mais 2 é igual a zero. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fatorar essa minha equação, olha, dois números que na hora que eu multiplico dá 2 e na hora que eu somo dá menos 3. Fatorando tem que ser x menos 1 e multiplica x menos 2, né? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, as raízes nossas aí são x igual a 1 e x igual a 2, beleza? Quem quiser usar a fórmula de Bhaskara, né? Às vezes vocês não têm muito hábito de fazer dessa maneira. Isso aqui é basicamente um soma e produto. Beleza? Mas pode fazer utilizando a fórmula de Bhaskara também, não tem problema nenhum. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Ou x igual a 1 ou x igual a 2. Então, eu vou substituir. Se o x é igual a 1, então é elevado a x, tem que ser igual... Pessoal, desculpa aqui, olha, é o hábito de usar o x, mas eu estou usando o y justamente para não confundir com o x ali do exponencial. Então, isso aqui, ó, é y menos 1 que multiplica y menos 2. Então, aqui, ó, y é igual a 1. Y igual a 2. Então, e elevado a x é igual a y. Só que o y nosso aqui primeiro é 1, certo? Qual que é o valor de x que satisfaz essa equação? X igual a 0. Só que não tem essa resposta aqui. Tranquilo? Então, pulamos para outra. E elevado a x tem que ser igual a 2. Tranquilo? Como é que eu determino o valor de x? Passando o ln dos dois lados. Então, esse aqui é o ln de e elevado a x tem que ser igual a ln de 2. Tudo bem? Quando eu tenho uma igualdade, uma equação, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, se eu passei o ln de um lado, eu tenho que passar o ln do outro lado também. Por propriedade de logaritmo, né? O que está no exponencial aqui pode passar multiplicando. Então, é x vezes o ln de e, que tem que ser igual a ln de 2. Como a própria questão já deu observação, o ln de qualquer número é o logaritmo de x, né, na base e. Então, o que é o logaritmo de e na base e? Sabendo que essa base aqui é e. Aqui vai ser 1, certo? E 1 vezes x vai dar o próprio x, que tem que ser igual a ln de 2. Então, uma das raízes dessa equação aí é x igual ao ln de 2. A gente fica aí com a nossa alternativa A, alternativa correta, a letra A. Bacana? Então, sigamos aqui para a nossa questão 45, que diz o seguinte... A solução da equação logarítmica. Log de 4x mais 2 na base 2 é igual a 3. Então vamos lá. Utilizando a propriedade de logaritmo, pessoal, eu vou ter que a base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Então eu tenho que 4x mais 2 tem que ser igual aí a 2 elevado a 3. Certo? 2 elevado a 3 tem que ser igual a 4x mais 2. Então, 4x mais 2 tem que ser igual a 8, certo? O 2 está positivo, passa negativo. 4x tem que ser igual a 8 menos 6. Vamos continuar aqui. Então, 8 menos 2. Então, 4x tem que ser igual a 6. Então, x tem que ser igual a 6 sobre 4. Dividindo aí, galera, x tem que ser igual a 1,5. Beleza? X igual a 1,5. Nós ficamos aí com a alternativa B de bola. Bacana? Questãozinha mais tranquila, né? Então vamos aí para a nossa próxima questão, questão 46, que está falando o seguinte. O valor de x que satisfaz a equação log de x mais 1 na base 3 mais log de x menos 1 na base 3 igual a 2 é. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é utilizar a propriedade do logaritmo. Para quê? Como eu tenho a soma dos logaritmos, eu posso voltar isso aqui no produto. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que o log de x mais 1 e multiplica x menos 1 na base 3, beleza? Os dois aí têm a mesma base, que é a base 3, e isso aqui tem que ser igual a 2, beleza? Galera, utilizando a propriedade distributiva aqui, ó, multiplicando x mais 1 vezes x menos 1, eu vou ter o log de x ao quadrado menos 1, certo? Na hora que eu faço essa propriedade distributiva, eu vou cair na diferença dos quadrados, tranquilo? E isso daí, né, na nossa base 3... Isso aqui tem que ser igual a 2, beleza? Agora eu utilizo a definição de logaritmo, né? A base elevado ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Logo, eu tenho que x ao quadrado menos 1 tem que ser igual a 3 elevado a 2. Então, x ao quadrado menos 1 tem que ser igual a 9. X ao quadrado tem que ser igual... O 1 tá negativo, passa positivo. 1 mais 9 vai dar 10. E aí eu chego à conclusão que o x tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 10, tranquilo? Então, a gente fica aí com a parte positiva. Então, a alternativa correta aí, letra D de dado, beleza? Sigamos aí para a nossa questão 47, que diz o seguinte. Com relação ao comprimento da função ser crescente, ao comportamento da função ser crescente ou decrescente, as funções
f de x igual a x menos 3 e g de x igual a x ao quadrado mais 3 possuem o mesmo comportamento no intervalo, a gente está querendo saber em qual intervalo aqui que ambas crescem ou decrescem ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá. Para isso, vou desenhar um gráfico aqui, olha. Eixo y, eixo x, tranquilo? Primeiro, a minha função do primeiro grau. Ó, fx igual a menos x mais 3. Primeiro, o valor de b é 3. Então, corta o eixo y no 3 aqui. Tranquilo? Segundo, a raiz dessa função é só igualar a zero. Menos x mais 3 tem que ser igual a zero. Menos x tem que ser igual a menos 3. Então, x tem que ser igual a 3. Então, a raiz dessa função aqui é 3. Beleza? Essa função é uma função decrescente, porque o valor dela é negativo. Então, nós vamos ter uma reta decrescente. Tranquilo? Ok. Agora, vamos para a nossa função do segundo grau. A função do segundo grau, né? X ao quadrado mais 3, né? Para eu descobrir as raízes, é só igualar a zero. Então, x ao quadrado tem que ser igual a menos 3, beleza? E aí, olha, pessoal, eu acho que pode ser que tenha algum errozinho nessa questão aqui, pelo seguinte fato. X ao quadrado mais 3, ela não vai ter raízes reais, tranquilo? Mas eu acho que isso não vai interferir. As raízes aqui seriam números complexos, certo? X ao quadrado, x tem que ser igual, então, a mais ou menos a raiz de menos 3. Só que menos 3 não tem raiz aqui, certo? No conjunto dos números reais. A raiz aqui seria nos números complexos, beleza? As duas raízes aqui, ó, seriam mais ou menos raiz de 3 vezes i. O que significa? Significa que essa equação do segundo grau, ela não encosta no eixo y, quer dizer, no eixo x, beleza? Porque não tem raízes reais, tranquilo? Mas a gente pode perceber o seguinte, que essa equação do segundo grau, ela é uma equação que não tem o valor de b, ou seja, o eixo de simetria dela aqui é justamente o valor de y, tranquilo? Como a gente está querendo os valores aqui, né, o intervalo em que o comportamento dessas funções sejam o mesmo, né, a gente vai ter o seguinte, que essa função y, ela é decrescente sempre, tranquilo? Lembrando que aqui, olha, nós temos os valores que começam lá de menos infinito e vem aumentando, né, e aqui estoura lá para mais infinito, beleza? Para a gente analisar o intervalo. Então, as duas funções, se vocês repararem, quanto menor é o valor, ou seja, quanto elas se aproximam de menos infinito, ambas são decrescentes. Ó, a função do segundo grau está diminuindo e a função do primeiro grau também está decrescendo. Beleza? Então, quanto mais negativo for o número, ou seja, quando ele tende a menos infinito, o comportamento dessas funções elas são iguais, beleza? Porque ambas estão decrescendo. Só que, a partir do momento que chega no zero, olha o que acontece. No zero, vou colocar até de vermelho, a minha função do primeiro grau ela continua decrescendo, mas a minha função do segundo grau ela vai começar a aumentar, tranquilo? Então, o intervalo em que essas funções têm o mesmo comportamento, tem que ser o intervalo aí que vai de menos infinito até zero, tranquilo? É nesse intervalo em que essa função tem o mesmo comportamento, essas duas funções, e a gente fica com a letra C de casa, tranquilo? Então, que fique claro para vocês aí que essa função aqui, ela não tem raízes reais, significa que ela não vai encostar no nosso eixo x aí. Tranquilo? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. O valor de x satisfaz a equação raiz da raiz de x igual a 16 Galera, essa questão aqui é uma questão relativamente fácil, né? Por quê? Porque eu posso escrever, ó, como x elevado. Raiz quadrada é 1 elevado a 2, certo? 1 elevado a 2 não. X elevado a 1 sobre 2. Só que nós temos 3 raízes, então vai ser isso daqui. É igual a 16, tranquilo? Quando eu tenho potências elevadas a um expoente, é só conservar a base e multiplicar. Vai ficar 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, né? Vai ficar 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Isso aqui é 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2? 8. Então, é x elevado a 1 sobre 8, é igual a 16. Tranquilo? O que eu faço para determinar o valor de x? Elevo a 8 dos dois lados, tranquilo? E aí eu vou ter o seguinte, ó. Isso é x elevado, multiplica os expoentes, vai ficar 8 sobre 8, que é 1. Ou seja, o próprio x tem que ser igual a 16 elevado a 8. Alternativa correta, letra D de dado, tranquilo? Isso aqui, galera, basta lembrar das propriedades de potenciação que vocês conseguem resolver com tranquilidade. Vamos aí para a nossa questão 49, que diz o seguinte. João precisava calcular o log de 23 na base 4. Porém, ele percebeu que sua calculadora não permitia o cálculo de logaritmo de base 4 diretamente. Sabendo que ela calcula logaritmos de base 10, João pôde obter o resultado de log de 23
na base 4, fazendo a seguinte conta. Aqui, galera, é só uma questãozinha de mudança de base. A base 4 não tá funcionando, mas a base 10 tá. Então, nós temos que mudar, né, o log de 23 na base 4, né, fazer uma mudança de base para a base 10, beleza? E a gente sabe que quando eu tenho o log de A de B na base A, eu quero fazer uma mudança para a base C, como é que vai ficar? Isso aqui é o log de B na base C dividido pelo log, é log de B na base A, certo? Eu vou fazer a mudança para a base C, dividido pelo log de A na base C, tranquilo? Essa é a formulazinha para a gente fazer a mudança de base. Como eu quero mudar para a base 10, vai ficar o log de 23 na base 10, dividido aí pelo log de 4 na base 10, tranquilo? Então, a gente fica aí com a nossa letra A. Uma questão também que basta a gente saber as propriedades do logaritmo. Vamos aí para a nossa questão 50, que está falando o seguinte, olha, o gráfico da função polinomial de grau 2, e aí nós temos a nossa função polinomial de grau 2, intercepta o eixo y no mesmo ponto que o gráfico da função polinomial de primeiro grau, menos x mais k ao quadrado menos k. Sendo k uma constante, um possível valor de k é. Então, como elas encostam no eixo y no mesmo ponto, beleza? E eu sei que a função do primeiro grau encosta no eixo y no valor de b. No nosso caso aqui, tem que ser k ao quadrado menos k. E a função do segundo grau encosta no eixo y no valor de c, que tem que ser igual a k menos 3. Como elas se encostam no mesmo ponto, é porque k ao quadrado menos k tem que ser igual a k ao quadrado, k mais 3, beleza? Porque elas encostam no eixo y aí no mesmo ponto, tranquilo? Então basta resolver essa equaçãozinha do segundo grau aqui, que eu vou conseguir determinar um possível valor para k. Então, eu tenho que k ao quadrado menos k. O k está positivo vem negativo. O 3 está positivo vem negativo. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, k ao quadrado menos 2k tem que ser igual a menos 3 tem que ser igual a zero. Eu posso resolver por soma e produto, beleza? Fatorando ou usando a forma de Bhaskara, do jeito que você se sentir mais à vontade. Só para ganhar um tempinho aqui, eu vou resolver fatorando, né? Tem que ser k mais ou menos um valor que multiplica k mais ou menos outro valor que tem que ser igual a zero. Então, o que eu faço aí, ó? Quais são os números que eu multiplico e dá 3? E dá menos 3, mas na hora que eu somo, dá menos 2, beleza? Pessoal, tem que ser menos 3 e mais 1, tranquilo? Menos 3 vezes mais 1 dá menos 3, e na hora que eu somo os dois vai dar menos 2. Então, eu tenho aqui que as raízes, olha, k mais 1 tem que ser igual a 0, então k tem que ser igual a menos 1, ou k menos 3 tem que ser igual a 0, então k tem que ser igual a 3. Tranquilo? Então, tá aí as duas raízes. Eu quero um possível valor. E o possível valor que eu tenho aqui para a solução é letra D, k igual a 3. Tranquilo? Então, vamos aí para a nossa questão 51, que diz o seguinte. Considere os conjuntos A, B e C. O conjunto resultante da operação A união com B interseção com C é. Então, primeiro, eu vou fazer A união com B, certo? E A união com B é pegar todos os valores de A mais todos os valores de B. Lembrando que eu não repito, beleza? Se o 2 aparece nos dois conjuntos, eu coloco ele apenas uma vez. Então, eu tenho aqui, olha, o menos 1, que aparece no A e no B, só coloco uma vez. Depois, eu tenho o 0, que aparece só aqui, tranquilo? Depois, nós temos o 2, que aparece só no conjunto A. O 3 aqui. O 4. O 5 aparece nos dois, mas eu coloco apenas uma vez. E depois o 10, que aparece nos dois também, que eu coloco apenas uma vez, beleza? Isso aqui é A união com B. Agora eu quero A união com B, interseção com C. Ou seja, o que é a interseção? Todos os valores que estão no primeiro conjunto e no segundo conjunto ao mesmo tempo. Então, eu vou olhar quem está ao mesmo tempo no conjunto A união com B e no conjunto C. Eu percebo aqui, olha, que nós temos aqui o 5. O 5 está nos dois ao mesmo tempo. O 0 também está nos dois ao mesmo tempo. O 10 está nos dois ao mesmo tempo. O 7 e o 8 pertence apenas ao C. Então, quem é o conjunto solução aí? 0, 5 e 10. Beleza? 0, 5 e 10, a alternativa correta, a letra A de amor. Tranquilo? Então, galera, essa daqui foi a prova do PAES 2025. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí a resolução. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tirando as dúvidas na medida do possível, beleza? Pessoal, obrigadão pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Forte abraço e até a próxima. Valeu!